Bom dia, todos bem? Hoje o dia amanheceu aqui em Florianópolis com uma leve chuva, mas mesmo assim eu fui dar a caminhadinha, cortando o guarda-chuva. A chuva não vai me impedir de fazer o meu exercício. E acabo de receber aqui um e-mail, só vou ler o título para vocês. Caminhada protege o cérebro contra as doenças neurológicas, a demência. Bom, então, acho que não garante, né? Mas protege. Então, para eu ficar demente, eu acho que vai demorar um pouquinho, né? Então é isso aí. Bom, vamos lá. Bom dia, Adélia. Nossa. Tá, já vou ler. Délia, bom dia. Márcia Pereira, Gabriel, Valcir, Lígia, André, Paulo de Santa Catarina, Azastic e Mupsipuf. É isso aí. Todo mundo chega atrasado, mas tá bom. Aqui a sala entra quem quer, né? Deixa eu baixar aqui a minha valsinha aqui. Já que essa são de domínio público, a gente põe, né? Assim o YouTube não enche os picó. Então deixa eu me preparar aqui para ver o que você está fazendo. Ok, tá. Só vou fechar aqui essas janelinhas para eu poder ter toda a atenção sobre o que eu vou fazer. Bem, o tema de hoje surgiu hoje de manhã, no meio da caminhada, né? No meio da caminhada que... Na verdade, a palavra que surgiu para dar título ao programa, qual foi? Deixa eu pensar. Foi... sim, decantação. Decantação. O que é isso? Decantação, vou falar sobre decantação no Vida Inteligente. O que será isso aí, a decantação? Eu sei o que é decantação, mas como é que eu vou abordar um assunto sobre decantação? Conforme eu fui conversando comigo mesmo, essa decantação acabou virando, peguei o sentido da coisa e essa coisa acabou virando para seguir ou não seguir. Hélia, 45 pessoas super confirmadas, né, para o evento do dia 7, beleza. Tá bom, acho que tem apartamento, mais também apartamento, né? Beleza. Quero que vocês tenham uma grande festa. Isso aí. Acho que já estão programando com antecedência, isso é muito bom, né? E eu acho que vai ser legal. Bem, voltando ao tema. Eu tô com essa cara de sono porque eu tô com sono mesmo, mas não é sono de não dormir. Eu ando sonolento esses dias aqui, né? Quando eu ando sonolento eu me preocupo, né? Porque é sinal que do lado de lá tem trabalho. E se do lado de lá tem trabalho é porque tem coisa acontecendo. Então vamos lá, mas tudo bem, pensamento firme e vamos pensando nas coisas boas, né? O mundo é um ser vivo, o planeta é um ser vivo, que nem nós, está sujeito a uma série de coisas, né? E a gente sempre consegue, através do nosso pensamento, bom pensamento, evitar muitas coisas no planeta. Muito poucos seguram a barra de muitos, né? Bem, voltamos a bater na mesma tecla, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O tema de hoje, seguir ou não seguir. Continuamos ainda segurando as nossas bengalas. A gente cria uma certa coragem momentânea, joga fora essas bengalas, mas logo em seguida a gente se sente inseguro e arruma uma nova bengala, porque aquela já tinha sido jogada fora. Às vezes a gente acha a mesma escondida, guardada, a gente sabe onde é que deixou e vai lá buscar. Essa insegurança do ser humano, eu acho que é uma das maiores causas de insatisfação do ser humano, né? A gente busca a verdade, não consegue achá-la, porque ela é subjetiva, relativa também, a verdade, né? E como as coisas são difíceis, é muito mais fácil, sempre foi muito melhor a gente receber algo de mão beijada do que fazer um esforço para conseguir aquilo. Então o que eu vou dizer? É muito mais prático você sair de casa
ir para um self-service, você vai pagar apenas aquilo que você vai comer, não tem louça para lavar, não tem comida estragando, não tem absolutamente nada, então é comodismo, né? Você podia fazer em casa. Para buscar informação, nós temos algumas opções também. Comprar livros, ouvir palestras, ir para congressos, e a gente vai ouvindo o que os outros têm a dizer. A gente vai assim. Como o ser humano ainda não tem equilíbrio, generalizando, dentro desses recursos que a gente vai buscar, palestrantes, de uma série de pessoas, de gente do congresso, existe ainda a armadilha, as armadilhas do ego, da paixão, de uma série de coisas, né? Que às vezes a gente nem se empolga muito pelo que a pessoa está falando. A gente se empolga pela pessoa. E a gente faz aquela confusão. Quantas e quantas vezes já não fizemos essa confusão, né? E aí a gente fica se questionando. E sempre a gente quebra a cara. Sempre a gente quebra a cara. Sempre. Porque se as pessoas são decentes, elas logo percebem, né, o erro, e conseguem corrigi-lo a tempo. Outros realmente acabam se envolvendo. E assim nós vamos batendo a cabeça daqui, do lado, daqui para lá e para lá. E a gente vai entrando nessas depressões, nessas introspecções, nessas tristezas, nessas neuras, nessas um monte de coisa que a gente pode dar, porque a gente pensa que está no caminho, a gente pensa que encontrou o que a gente precisava e na primeira decepção o castelinho de carta ruim de novo e você fica zero, né? Fica zero. E aí você começa a se questionar, porque eu sou um pé frio, tudo para mim dá errado, mundo cruel, devo ter feito muitas coisas na vida passada para justificar a sua própria incompetência, os seus próprios medos, sua própria insegurança, uma série de outras coisas. E eu sempre chamei a atenção aqui, não que eu seja sou absolutamente nada diferente de vocês que estão aqui comigo nessa hora, sobre esse momento mágico que é o momento que você se decepciona com tudo. Esse momento mágico, sagrado, do aspecto religioso, que é o momento em que você se decepciona com tudo. Que é o momento que você está dividido, o momento que você está oco por dentro, o momento que você está ou você se sente desamparado. É exatamente nesse momento que a gente tem as melhores reflexões, né? As melhores reflexões. Porque quando eu me decepciono com tudo, eu simplesmente pego aquilo aí, como se eu jogasse um monte de fichas para cima, as cartas para cima. Eu já não tenho mais nada. A partir do momento de eu não ter mais nada daquilo com o qual eu me decepcionei, eu estou aberto para o novo, né? E eu estando aberto para o novo, dentro desse caos aparente, né, surgem as intuições, as grandes ideias, as percepções, e a gente começa a deixar de seguir os outros e percebe que é melhor você seguir a si próprio. Mesmo que você dê umas trombadas na sua sombra, nas suas costas, na frente, porque você sabe que você está seguindo a si próprio. E não existe mestre maior do que você próprio. Teu maior mestre é você mesmo, né? Porque somos todos mestres, e como eu li numa mensagem inserida num dos meus livros fora de circulação, mestres não adoram mestres, né? Já falamos isso aqui. Então, nesse momento, quando a gente tem todas essas decepções, acha que está desamparado, não, essa aqui é uma das maiores benesses que alguém pode receber. Esse é o momento mais mágico que pode existir na vida de alguém.
É o momento que você joga tudo fora. Quando você joga tudo fora, você vê que tem espaço na sua sala, você vê que tem espaço na sua mente, você vê que tem espaço no seu coração. E aí você fala, doravante, eu só quero colocar coisas que me façam bem. E eu hoje, a partir de hoje, eu vou ser seletivo, eu vou ser mais atento, eu vou ter uma percepção melhor, eu vou ter mais paciência, eu não vou ser precipitado e por aí vai, né? Azastic, eu pensei que você é de austero, beleza, então tá. Ele disse que não é Austrália, é de austero, mas você entra aqui falando inglês, eu vou pensar o quê? Garopaba se fala inglês? Délia, temos 45, acho que não andou isso aqui, não andou, só ficaram me ouvindo, ninguém falou nada. Tá. Então, eu trouxe hoje pra gente debater aqui bom dia para todos que chegaram depois, ok? Nossa, o que tem de nick estranho aqui hoje é brincadeira. Cada dia aumenta mais. Não sei porquê. As pessoas não se identificam. Mas tá, então podem fazer o que quiser. 1, 2, 3, 4, 5 nicks estranhos hoje. Beleza. Bom, eu trouxe aqui um texto do Krishnamurti para compartilhar com vocês, que ele fala alguma coisa na questão de seguir. Deixa eu ver se está passando direitinho aqui a imagem. Tá tudo certo. Lembrando, antes de mais nada, já antes de eu entrar no texto que eu falei para vocês aqui, que nesse final de semana eu vou estar em Campinas, São Paulo, ministrando o workshop Terapia dos Fractais, lá no departamento da SBS, Sociedade Brasileira de Audiólise. Eu estou com uma expectativa muito boa, porque são pessoas esclarecidas, pessoas com conhecimento do que vai ser falado. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito, além de compartilhar aquilo que eu desenvolvi, né? E nesta quarta-feira, antes de eu ir para Campinas, né? Essa quinta-feira, quarta-feira é hoje, quinta-feira, Jorge Antônio Ouro vai estar comigo no Vida Inteligente e nós vamos falar sobre solidão, essa coisa que assola meio mundo, né? O que será a solidão? Qual é o aspecto da solidão? Por que da solidão? Existe solidão? Não existe solidão? Então é isso que nós vamos ver. E amanhã, 8 da noite. E também lembrando vocês que Grécia 2014, além de estar na Copa do Mundo, quem sabe quando eu estiver voltando da Grécia, a delegação não volta comigo, né? Vem jogar aqui na Copa do Mundo, nos classificamos. Quem sabe. Bom, vamos lá. Luiz Eduardo, bom dia. Tem interesse em participar do encontro? Isso aqui é outra história interna. Vamos ver o texto aqui do Krishnamurti, onde a gente fala seguir o quê? Então vamos ver isso aqui. Hoje, 99,9% das pessoas seguem alguma coisa, seguem alguém, seguem uma doutrina, seguem uma filosofia, seguem uma pessoa, seguem um guru, seguem... A gente tem que entender esse processo do seguir. Eu já segui muita gente também. Já fiz no meu caminho, já segui muita gente. Claro, tem que seguir. Quando você não sabe andar sozinho, você tem que seguir, né? Então, obrigado, Délia, pelos votos. Reinaldo Neves do Bonfim, Vitória. Escreve teu nome, clica em cima do nick aí, o nick vai ficar selecionado e você põe seu nome. Bem-vindo na sala. Bem-vindo. Vamos lá. Krishnamurti, esse é o texto dele, vamos trocar umas ideias. Para compreenderem a causa da autoridade, precisam seguir o processo mental e emocional que a cria. Para mim, o homem que está limitado por uma lei externa ou uma lei interna está confinado numa prisão, está preso numa ilusão. Desse modo, tal homem não pode compreender a ação espontânea, natural e sã. Tudo a ver com o que nós estamos falando, né? Se um homem deseja obedecer e seguir a um outro, homem, nós estamos falando aqui no gênero humano, né? Homem e mulher.
Se o homem deseja obedecer e seguir a um outro, ninguém o pode impedir. Porém, é o superlativo da falta de inteligência e leva a grande infelicidade e frustração. Se aqueles de vocês que estão me lendo começarem a pensar real e profundamente a respeito da autoridade, não mais seguirão a ninguém, inclusive a mim mesmo, que é o Krishnamurti falando. Como disse, porém, é muito mais fácil seguir e imitar do que realmente libertar o pensamento da limitação do medo e, bem assim, da compulsão e da autoridade. Que nós acabamos de dizer há pouco, antes de eu ler o texto. Esse texto já vai estar disponível daqui a pouquinho. Vamos seguir. Admitir a autoridade de alguém é se abandonar a influência do outro, o que implica sempre o propósito, o desejo de se obter algo em retorno. Maravilhoso, seu Krishnamurti. Ao passo que na outra há absoluta insegurança. E como as pessoas preferem a ilusão do conforto, da segurança, seguem a autoridade com sua frustração. Às vezes a autoridade os frustra, né? Não diz o que a gente quer ouvir, e patati patatá, e você vai ficando ansioso e vai ficando frustrado. Se porém a mente discerne a ilusão de conforto ou da segurança, nasce a inteligência, o desconhecido, a essência da vida. O seguir a outrem não é aconselhável, nem tampouco o é a aceitação de autoridade, pois que nestas coisas há medo, e o medo destrói todo o discernimento. Que bonito! Repetindo, o seguir a outrem não é aconselhável, nem tampouco o é a aceitação da autoridade, pois que nestas coisas há medo, e o medo destrói todo o discernimento. Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! E eu fico contente porque, como eu nada sei, só sei aquilo que eu vivi, mesmo assim não sei se é certo, se a minha percepção é correta, então eu não tenho a mínima preocupação em influenciar alguém, né? Mínimo. Também não sou guru de ninguém, nem tenho condição para isso. Então estou tranquilo, eu não sou autoridade, ninguém me segue, então eu estou feliz da vida, eu seguindo a minha própria. Quase todas as pessoas são inconscientes tanto da inteligência como da estupidez que a cerca. Porém, como poderá cada indivíduo averiguar o que é estupidez e o que é inteligência, se seu pensamento e ação estão baseados no medo e na autoridade? As vaquinhas de presépio, lembra que eu falei ali? Vaca de presépio. Individualmente temos de nos tornar percebidos, conscientes dessas condições delimitadoras. Por meio da ansiedade e do desejo, gera-se o medo, e deste surge a busca de conforto e segurança encontrados na autoridade da experiência. A gente vive correndo atrás de mestres, a gente vive correndo atrás de conhecimento externo, né? Um filme que foi lançado, que tem uma mensagem, uma palestra, um workshop, essas coisas. Mas, Grego, você não dá workshop? Eu dou. É o workshop Terapia dos Fractais, que não cria dependência nenhuma e ensina, muito pelo contrário, ensina você a caminhar sozinho, totalmente equilibrado e com saúde. Isso não é condicionamento e nem nada, é uma libertação. Meu workshop não tem fase 1, fase 2, fase 3, avançado prévio, avançado superior, 5º grau, 6º grau, 7º grau, 8º grau, 9º grau e depois superior. Não tem. É uma vez só e acabou. Isso é libertação. Isso é compartilhar alguma coisa. Muito bem. Vamos voltar aqui só para eu ver o que o povo está escrevendo. Resolveram falar. Bom dia, Pablo Augusto.
Hoje é aniversário do Minoro e o Minoro não está na sala, né? De qualquer forma, se ele entrar ou assistir depois, parabéns, Minoro. Eu já cumprimentei ele no Facebook. Lígia, quero fugir a 100 léguas da razão, da presença do bem e do mal me liberar. De trás do véu, tanta beleza, lá está meu ser. Quero me namorar dele, ó vós que não sabeis. Rumi. É isso aí. Leiam aqui o que a Lígia postou. Quero fugir a 100 léguas da razão, da presença do bem e do mal me liberar. De trás do véu, tanta beleza, lá está meu ser. Quero me enamorar dele, ó vós que não sabeis. Délia da Mata, devemos agir conosco como quando criamos um filho, ajudá-lo a encontrar o caminho do discernimento e bom senso. Assim são nossos estudos sobre o conhecimento. Cada um tem sede de alguma coisa, né? Não devemos fazer de ninguém ídolo para copiarmos, só pessoas equilibradas conseguem se manter no seu próprio entendimento. É isso aí. Seguindo o texto, para daqui a pouco a gente continuar trocando ideias, esta autoridade, em suas várias formas, sustenta o processo do eu, que se baseia no medo. Considerai os pensamentos, atividades e a natureza da moral de vocês, e verão que estão baseados no medo que se quer proteger a si próprio com suas autoridades sutis e confortadoras. Quer dizer, autoridades sutis e confortadoras são todas aquelas autoridades que nos confortam, né? Que nos dão uma resposta daquilo que a gente quer saber. Assim, é isso que a gente quer dizer, né? Você quer se proteger de si próprio, né? Deste modo, a ação nascida do medo está sempre limitando a si própria e, portanto, esse processo do eu é mantenedor de si mesmo por meio de suas atividades desejantes, aquela questão do desejo que nosso irmão Jorge Antônio falou em 2 programas do Vida Inteligente, né? Seria interessante revermos aqueles programas sobre desejo. Lígia, bom dia, Nilva Moraes de São Caetano, bem-vinda. Lígia, meus queridos amigos, estamos em campanha, por favor, curtam. Tudo isso é vida, Lígia, isso é a campanha do Vida Inteligente, outra coisa. Seria interessante mesmo. Esta autoridade em suas várias formas, não. Por meio da ansiedade e do desejo, gera-se o medo. E deste surge a busca de conforto e segurança. Quando você sente medo, através da ansiedade e do desejo, ele te gera medo. E através desse medo, você vai buscar conforto e segurança. E onde você vai achar conforto e segurança? Na autoridade da experiência. Do palestrante, do workshop, do guru, tudo isso aqui. Por quê? Porque ele está lá, ele fala só isso. Ele só recebe gente, fala coisas bonitas. Então você vai lá e se deleita. Essa autoridade, em suas várias formas, sustenta o processo do eu que se baseia no medo. Considerai os pensamentos, atividades e a natureza moral de vocês. Você já tinha lido isso aqui, cara, eu estou repetindo. Se a autoridade deve existir ou não, na escola ou na família, é coisa que terá resposta quando vocês próprios compreenderem o inteiro significado da autoridade. O que eu entendo por autoridade, diz o Krishnamurti, é a confirmação pelo medo a um molde particular, seja o padrão do ambiente, o da tradição, o do ideal ou da memória. Tomai a religião tal qual ela é. Nela observo que, por meio da fé e da crença, o homem foi aprisionado numa prisão de autoridade. Porque cada um está buscando a sua própria segurança. Divino isso aqui que ele falou. Porque cada um está buscando a sua própria segurança através daquilo que ele chama imortalidade. Isto nada mais é que egoísta ânsia de continuidade, e o homem que afirma existir a imortalidade proporciona uma garantia à sua segurança. É isso que as religiões nos prometem, né? Tem uma autoridade dentro da religião, uma autoridade maior. As autoridades dentro do cronograma superiores. E aí o que te oferecem? Uma pseudo-segurança, a possibilidade da sua imortalidade, e patati e patatá, e você fica lá como vaquinha de presépio, vida de gado, seguindo lá, esperando que você consiga o que não está em lugar nenhum, que está única e exclusivamente dentro de você, ou melhor, aqui na Terra, nessa superfície,
Ainda ontem, com quem que eu falava? Com quem que eu falava, não importa. Não importa. Assim, me admirei. Estava falando com um amigo que ele foi superintendente, delegado federal e tudo, e ele me disse que céu e inferno são aqui mesmo. Eu falei, você bebeu? Porque ele é uma pessoa fria, uma pessoa que nunca falou de espiritualismo nem coisa nenhuma. Eu falei, você tem certeza do que você está falando? Ele é bacana. Bacana. Então, vejam só, uma pessoa que não tem nada de, aparentemente nada dessas coisas que a gente estuda, tem uma concepção mais pé no chão do que nós que ficamos pegando, nossa, daqui, de lá e tudo isso aqui, uma colcha de retalhos, a gente se transforma numa colcha de retalhos. Então, o céu e o inferno são aqui. Aqui se faz, aqui se paga. Tudo é aqui. Esse negócio de prometer alguma coisa em outro lugar, esqueça. Esqueça. Mesmo porque ninguém voltou para contar, em qualquer lugar que tenha ido, ninguém voltou para contar. Ou tô mentindo? Assim, gradualmente, por meio do medo, ele chega a aceitar a autoridade do ser humano, né? A autoridade das ameaças religiosas. Ameaças religiosas, isso mesmo. Dos temores, das superstições, das esperanças e das crenças. Ou então, rejeita as autoridades externas e desenvolve os seus próprios ideais pessoais, que se tornam autoridades próprias, apegando-se a elas na esperança de não ser ferido pela vida. Assim, a autoridade torna-se um meio da própria defesa contra a vida, contra a inteligência. Repetindo, acabou o texto. Ou então você rejeita as autoridades externas e desenvolve os seus próprios ideais pessoais, que se tornam autoridades próprias. Ou seja, você é o seu guru, vira o seu mestre, né? Apegando-se a eles na esperança de não ser ferido pela vida. E é assim que você vai ser. Você não vai ser ferido pela vida se você seguir a você próprio. Azastique, austero. O melhor propósito e benefício da educação é tornar a lei obsoleta. Lígia, pseudo mesmo. Cacá Mota, bom dia a todos. Bom dia, Cacá. Chegou a tempo, né? Délia diz o seguinte, ou seja, podemos fazer de nossa vida um dos problemas que temos... Cala a boca, celular. Ou seja, podemos fazer da nossa vida um dos problemas que temos no dia a dia um céu ou um inferno. Depende só de nossa percepção do momento. Opto sempre pelo céu. É questão de opção. Questão de opção. Lígia, esse é o ideal, sermos nosso próprio mestre. Essa questão de mestre, eu posso pelo menos falar alguma coisinha, porque não significa nada, né? 66 décadas de vida. Mas, puxa vida, como é gostoso você andar livre. Como é gostoso você... Já conversamos isso muito aqui. Você abrir mão, abandonar, desistir. No primeiro momento, já disse para vocês, e quem já experimentou o processo, sabe? O primeiro momento é de muita confusão, de muita dúvida, afinal você puxa a vida. Isso é a mesma coisa, é no vício, é qualquer coisa, né? Tem aquela insegurança, o que eu vou fazer sem? Era melhor estar com aquilo do que não ter nada, e assim tal. Agora, a partir do momento que você realmente se liberta disso tudo, e você deixa de seguir qualquer coisa para você seguir a si próprio, eu sei que você vai ficar preocupado, porque você não conhece a si próprio, o grande dilema, né? Mas a partir do momento que você verificar que tem alguma coisa aqui dentro de você que te orienta, que te dá dica, que te dá intuição, que é o melhor confidente, que é o teu melhor orientador, aí você vai dizer para você mesmo, e que vai estar errado o que você vai dizer para você mesmo, puxa, quanto tempo perdido, não perdeu tempo, não. Sempre há tempo da gente descobrir o nosso ser interior.
o nosso Cristo interno, como vocês quiserem, o eu superior, chama do que vocês quiserem, mas essa coisa que pulsa dentro da gente e que quer sair que nem a borboleta, mas você tem que dar condição para desenvolver o casulo, né? Não adianta você forçar, porque senão a borboleta vai sair irregular ou não vai sobreviver. Então tem que ser o momento certo, tem que ser o momento com orientação. Tem tantas pessoas boas, tem tantas pessoas boas, que não querem te prender, não querem te cativar, não querem te conquistar, não querem fazer você ficar apaixonado, não querem absolutamente nada. Elas querem apenas que você encontre o seu caminho, que você cresça, que você desperte. E por que essas pessoas tão boas assim, elas fazem isso? Elas são boas, claro, mas por quê? O que elas visam, hein? Que elas sabem. Essas que eu estou acabando de dizer já são pessoas transformadas, né? Então, se elas ajudam a transformar as outras pessoas, elas vão também se transformar para cada vez melhor. Então, quando você age dessa forma, você atrai a mesma forma. E assim nós vamos melhorando a nós próprios, melhorando ao nosso entorno e assim fazendo aquele grande projeto que todo mundo sonha e que acha que é difícil, porque começa sempre por nós, né? Não começa por fora nenhum. Esse é o ideal, sermos nosso próprio mestre, diz a Lígia, já tinha repetido. Bom dia sempre a todos. Sidney Wendermacher, muito bom, alemão. Paulo de Santa Catarina, eu entendo autoridade sendo sinônimo de autoria, ou seja, você como autoridade é responsável pelas pessoas que estão aos seus cuidados. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Bom dia, Nilva. Você é muito responsável pelas pessoas que estão aos seus cuidados. E nós todos, foi bom você falar isso aí, Paulo, porque nós somos responsáveis pelas nossas ações. E as nossas ações, às vezes não, muitas, na maioria das vezes, elas podem ter efeitos drásticos. O trabalho que a gente faz aqui de manhã, tem pessoas que a gente pode falar uma coisa e elas desvirtuarem tudo, tem pessoas que a gente fala uma coisa e ela recebe de outra forma. Então é um risco, a gente tem que estar vigiando o nosso ego, tem que estar vigiando o que a gente fala, porque você não pode interferir ou causar dano por coisas que você profere sem ter entendimento daquilo que você fala, como a gente disse. Então é muito importante a gente ter consciência de que as pessoas que estão sob nossos cuidados, como diz o Paulo aqui, de Pomerode, é exatamente isso. Quem está aos nossos cuidados? Nosso filho, nosso companheiro, nossa companheira, a pessoa que a gente conversa, a pessoa que a gente confidencia, essas pessoas estão sob o nosso cuidado. E dependendo do grau de influência que você tiver sobre essa pessoa, você pode fazer bem a ela ou pode fazer mal. E aí a responsabilidade de quem é? Sua. Todo prejuízo que você causar a outrem é problema seu. Problema seu. E como eu disse aqui se faz e aqui se paga. As pessoas depois começam a ter os problemas, as dificuldades da vida e não sabem por quê. Exatamente é a reação da ação. É o efeito da causa. Grego, percebo que existe uma tendência a crer no mal como muito mais força no bem. Lígia. Isso. Bom dia, Alexandre. Se digo algo mal vai acontecer, se digo que algo mal vai acontecer, a pessoa somatiza na hora. Se digo que é bom, algo bom, a pessoa duvida de mim, principalmente de si mesmo. Logo precisamos rever nossas crenças, não acha? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Porque não adianta, o teu gancho é bom, porque não adianta a gente dizer da boca para fora que a gente mudou, que a gente não crê mais nisso, mais aquilo, se acontece isso aqui que a Lígia disse, né? Se na hora da comprovação você prova que você está preso àquilo que você acha que se desligou. Então, poxa vida, é fácil falar? É fácil falar. Sim. É difícil fazer tudo aquilo que a gente fala? Sem dúvida que é difícil fazer aquilo, que a gente não vai estar enganando ninguém.
Mas só do fato da gente começar a pensar nisso, já é um início assim de você buscar dentro de você aquela centelhazinha que tem ali e que quer aparecer, mas não tem condição. E a partir do momento que você está tentando descobri-la, ela também tenta te achar, e aí acontece a grande descoberta do seu eu superior, né, do seu eu interior. E aí começa aquela fase que é que nem um relacionamento. Você olha, será que olhou para mim? Será que é isso mesmo? E vai indo, até o dia que tem coragem de ambos se apresentarem, né? E daí acontecer aquela união maravilhosa que é você com você mesmo, você, ego, com o seu eu superior, que é uma coisa maravilhosa, né? Um não vive sem o outro. Aqui só sobrevive o ego, né? O eu superior é muito difícil se manifestar. Paulo, o segredo é ouvir e estar em contato com o nosso ser búdico 24 horas por dia. Pô, seria maravilhoso, né, Paulo? E aí, mas quem consegue estar em contato com o seu ser búdico 24 horas por dia? É difícil, a não ser que você vivesse numa clausura em cima de uma montanha, porque nesse meio, tudo que nós vivemos aqui, aí é que está o grande mérito, é você ser Buda dentro do povo, né? Você ser o bambambam em cima de um mosteiro, deitado no mosteiro, ou sentado no mosteiro, dançando, cantando, entoando mantra, é fácil. Quero ver você fazer isso no meio de todo mundo. É isso que nós somos aqui, é isso que nós temos que fazer. Desenvolver no meio de todos, porque é aqui que nós temos que estar. A nossa função não é ficar meditando em cima de mosteiro, ou à noite, ou então buscando isso aqui. Nós que estamos aqui participando dessa sala, do programa Vida Inteligente, do Interativo, dos workshops, tudo, o nosso negócio é aqui, é no meio do povão, no meio do povo, no meio do povo. Os outros são os outros e estão fazendo o papel deles, cuidando da gente também, quem medita, quem está nos mosteiros, aqui e lá, esses estão nos dando suporte. Agora, os operários da questão somos nós, né? O nosso lugar é no meio do povo. Pablo Augusto, sem ir para uma escola iniciática é praticamente impossível conectar o ser búdico. Pode ser, pode não ser. Se a escola iniciática for tendenciosa, você pode estar lá dentro que você também não vai conseguir conectar o seu ser búdico de jeito nenhum, porque você vai ser cerceado lá dentro. Né? Acontece, você sabe melhor do que eu, tem um monte de coisa. Dá para conciliar numa boa, diz o Valci, né? Dá, mas... Então, mais uma vez, abordamos o tema de seguir alguém. Seguir ou não seguir? Eis a questão. Quem vai descobrir isso? Só você pode responder essa pergunta. Só você. Nós temos, e o objetivo, eu tenho percebido, eu percebo. Afinal, nós estamos no Vida Inteligente, é isso, né? Estou falando em nome do Vida Inteligente, o programa que eu criei. Nesses anos todos, em momento algum, eu, o Eustáquio André Antunes, desejei ou quis criar dependência sobre o Vida Inteligente, sobre os temas que o Vida Inteligente traz, sobre meus convidados. Ali nós estamos para informar, nós estamos para trocar ideia, nós estamos para compartilhar, para aprender também. Então, em momento algum, nós quisemos ou queremos impor uma filosofia ou uma maneira de pensar. De jeito nenhum. Nós queremos que as pessoas sejam livres, que as pessoas sejam felizes, que as pessoas estejam de bem com elas próprias. Por que nós queremos isso? Porque, em assim sendo, nós também seremos. Se todos somos um, nós temos que pensar como uma unidade. Então, se as pessoas ficarem bem, nós estaremos melhor ainda. Então, vamos pensar nesse aspecto. Sempre vamos pensar que a minha modificação vai ser benéfica para o todo. A sua modificação vai ser benéfica para todos, para mim e para todos. E é por isso que nós temos que deixar o medo de lado, vigiar os desejos, tudo isso que a gente vem falando aqui há 8 anos e meio, né, no Vida Inteligente.
Então, eu acho que nós estamos, como diz o ditado, com a faca e com o queijo na mão, né? Agora só falta a gente saborear o que a gente fala. Mushdeep, muito obrigado, um abraço para você. A Lígia disse que o Cristo da igreja é engraçado. Teve escolinha, quanto mais nós... Ah, é, isso aí. Pablo Augusto disse que até o Cristo da igreja teve escolinha, quanto mais nós, pessoas normais, né? Isso foi o que contaram, né, o Pablo? Eu não estava lá? Dá para conciliar, tá? A Adélia disse que a prática faz ficar mais fácil, ou seja, cada vez que nos desligamos da nossa essência, reconhecermos e tentar não repetir. E pronto, é isso aí. Então, bom dia, Adélia da Mata, Márcia Pereira, Uki, Luiz Eduardo, Alexandre, Beto, Gabriel, Valcir, Lígia, Sidney, Pablo Augusto, Cris, André, Paulo, Azastiques, Mushdeep e Nilva Moraes. A Márcia fugiu da sala. Algumas pessoas saíram da sala, não sei porquê. Então tá bom. Espero que todos tenham um lindo dia e que a gente possa refletir sobre aquilo que nós falamos hoje. Porque se serviu alguma coisa, eu já vou postar esse texto, né? Vou compartilhar. Se isso aqui serviu para algum de nós, melhor a nós todos. Então vamos aproveitar isso, tá? Um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.